Boa noite a todos. Vamos começar com a leiturinha do nosso livrinho Sementes da Felicidade. Comece um bom dia, logo de manhã encha o peito de ar, sinta-se invadido pela paz. Diga para si mesmo, nunca me senti tão bem como hoje. Em dia algum, encontrei-me mais disposto e sadio do que nesse que agora começa. Sou feliz. Faça assim, conscientemente e com decisão. Deixe-se envolver por essa ideia. Ela se tornará realidade no escorrer do dia. E agradeça a Deus por tudo. Hoje é o momento mais importante da sua vida. Então vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente e nos conectarmos com o alto. E que amanhã possamos começar o nosso dia com essa frase, que seja o melhor dia. Pedimos a Deus uma boa semana, uma semana cheia de luz, paz, amor, serenidade, paciência e muita saúde. Que essa luz que está sobre nós nesse instante adentre os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, que chegue até hospitais, asilos, orfanatos, presídios, que cubra o nosso país e o nosso mundo. Pedimos também que possamos ter o acompanhamento do Senhor nessa semana para a jornada que está se iniciando, com muita luz e proteção, que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro No Limiar do Infinito, de Joana de Ângeles, pela mediunidade de Edivaldo Franco, na página 83, onde a mentora tece comentários acerca da educação mediúnica. O fenômeno mediúnico está presente em todos os tempos da humanidade, pois essa faculdade faz parte dos múltiplos recursos do espírito, se manifestando pela sensibilidade daqueles que se adestram em seu mister, sempre encontrada na história. A mediunidade, ela existe desde que existem humanos, e desde que esses humanos possuem livre-arbítrio e se reconhecem nessa condição de espíritos mais inteligentes da criação aqui no planeta Terra. E ela sempre foi encontrada na história. Se nós percorrêssemos toda a trajetória da humanidade, nós sempre veríamos aspectos da mediunidade. E o fenômeno mediúnico, ele está presente em todos os tempos, em todas as sociedades, em todos os indivíduos. Pois é uma faculdade que faz parte dos múltiplos recursos do espírito. Então, um recurso do espírito, por exemplo, é a razão. Um múltiplo recurso do espírito é a inteligência, o raciocínio, a força de vontade. São recursos do espírito. Mais um deles é a mediunidade. Todos nós a possuímos. A mediunidade ainda não é compreendida por essa humanidade que a possui. Ela ainda não chegou nesse momento do desenvolvimento dela, porque nós ainda encontramos muitas barreiras. Os indivíduos não sabedores dessa condição muitas vezes se manifestam a respeito da mediunidade sem o saberem, movimentam esses recursos, confundindo-os com outros recursos, mas é mediunidade. E quando a gente encontra alguém que possui uma mediunidade, quando a gente encontra alguém que a mediunidade dessa pessoa pode ser percebida, pode ser entendida, pode ser vista, comprovada, é porque esse indivíduo sabedor, entendedor, ou muitas vezes atropelado pelo próprio sistema, tem na sua sensibilidade um adestramento, conhece a mediunidade, aceita a mediunidade. Todos nós a possuímos, mas a grande maioria desconhece, e aqueles que às vezes tocam nesse recurso o rejeitam, fogem, temem. Então nós precisamos estudar, nós precisamos compreender acerca da mediunidade e nos adestrar. E nós vamos ver, nos apontamentos de Joana de Ângeles hoje, nós vamos ver que esse adestramento, ele não é simples
simplesmente para ser utilizado, não é para ser vivido e encarado dentro de um centro espírita numa mesa mediúnica. A mediunidade também serve para isso, mas ela não é só para isso. E nós vamos tentar evidenciar na fala de Joana. Coube ao Espiritismo a tarefa de lhe dar direção e significado, revelando as leis que lhe estabelecem e que devem reger o fenômeno, bem como orientar para os requisitos educativos e para a disciplina, através da boa condução dos médiuns. Então, o Espiritismo, através da contribuição de Allan Kardec, o Espiritismo trouxe para nós todos esses significados, trouxe esse direcionamento que nós, encarnados, devemos dar acerca da mediunidade. Nós, ao estudarmos o Espiritismo, ao entendermos o Espiritismo, nós não precisamos deixar de ser o que somos, nós não precisamos deixar de viver o que vivemos, as nossas culturas, as nossas tradições religiosas, nós não precisamos fazer mudança alguma. O que nós precisamos é incorporar esse algo a mais que o Espiritismo traz. Esse significado que as coisas espirituais vão tomar para nós. Essa dignificação dessas coisas que o Espírito possui e que traz quando reencarna, mas que nós precisamos conhecer e desenvolver. Então, esse fenômeno da mediunidade é descrito dentro do Espiritismo. E o Espiritismo, quando estudado e bem conduzido para as nossas vidas, ele também nos orienta. Esses requisitos necessários de entendimento, para que nós dominemos então esse atributo do Espírito, ele vai fazer parte dos nossos cabedais de conhecimento e nós iremos nos conduzir como médiuns. Seja pela nossa capacidade, pela nossa sensibilidade e pelo nosso devotamento, seja como médium dentro de um centro espírita, ou seja como bons espíritos encarnados nas nossas próprias vidas. Descuidada, a mediunidade se converte em verdadeiro poço de aflições, mas não por causa da faculdade, antes sim pela qualidade dos seus usuários, portadores e propagadores de desequilíbrio que recaem sobre, então, o valioso recurso. Então, na grande maioria dos indivíduos, a mediunidade é descuidada. Essa mediunidade ignorada, descuidada, incompreendida, não trabalhada, não vigiada, ela se converte num poço de aflições para a maioria das pessoas. E nós percebemos isso. Nesse momento que vivenciamos agora, nós percebemos o quanto as pessoas estão desequilibradas, o quanto elas estão utilizando as próprias mediunidades para serem portadores e propagadores de desequilíbrio. E quando nós, indivíduos descuidados, ignorantes da faculdade que possuímos, deixamos que a mediunidade se converta numa aflição, não é porque a mediunidade é um problema, é porque nós somos o problema. Nós é que precisamos prestar atenção o que estamos fazendo dos recursos que dispomos, o que estamos fazendo com os alertas que recebemos, o que estamos fazendo com os potenciais que nós envergamos como filhos de Deus, mas que nós não desenvolvemos. A mediunidade é um deles, mas todos os outros, seja a razão, seja o entendimento, seja o estudo, seja o cuidado conosco mesmo, com as outras pessoas, seja a possibilidade de comunicação com o plano espiritual através da oração, através da meditação, o que nós estamos fazendo com todos esses recursos? Estamos utilizando eles? Ou estamos nos deixando carrear, estamos nos deixando levar, conduzir pelas questões materiais, pelas questões materialistas, pelas propagandas da matéria, ignorando que nós estamos aqui simplesmente de passagem, uns mais rapidamente, outros ainda de forma demorada,
enfrentando essas dificuldades do mundo e sucumbindo a elas ao invés de superá-las através do entendimento da mediunidade ou através do entendimento que o Espiritismo nos traz. Inclusive, nos fazendo compreender aspectos como família, sociedade, trabalho, cuidado, inspiração, infância, velhice, aspectos que às vezes relegamos e que não auxiliamos, não somos propagadores das suas virtudes e das suas necessidades, nos colocando sim como propagadores de desequilíbrio. A primeira vítima dessa falta de disciplina é o próprio médium invigilante. Então, quando a gente pensa que ficando quietinho no nosso canto, ignorando os fatos, ignorando os chamados, não percebendo e não aludindo às coisas que nos cercam, nós percebemos, imaginamos na nossa concepção, que se nós não nos envolvermos, se nós não participarmos, se nós fecharmos os olhos, essas coisas não nos atingem. É um erro da nossa parte pensarmos assim. Nós somos as primeiras vítimas daquilo que nos cerca e nós invigilantemente ignoramos. A primeira vítima dessa falta de disciplina é o próprio médium, que se conecta mesmo que não queira. Então, os atributos da mediunidade, os atributos da inteligência, os atributos da razão, eles vão se processar, eles vão se expressar, mesmo que a gente não queira. A mediunidade, mesmo que a gente não queira, ela vai acontecer. Só que se nós não estamos vigilantes, se nós não estamos presentes, se nós não estamos conscientes, nós vamos nos conectar com mentes viciosas e malévolas nos dois planos da vida. Mentes estas que se locupletam na manutenção dos equívocos, desnaturando a finalidade da vida encarnada. Nós vamos nos conectar com mentes viciosas, criminosas, rebeldes, egoístas. Nós vamos nos conectar com essas mentes nos dois planos da vida, tanto encarnado quanto desencarnados. Se nós não vigiarmos as nossas fontes, se nós não vigiarmos as nossas conexões espirituais, vamos nos conectar aqui na matéria e lá no plano espiritual com mentes perigosas, mentes criminosas. E nós vamos absorver dali, desse processo de comunicação e de integração, vamos absorver dali esse tipo de energia perturbada. Vamos acumulá-la em nós, vamos manifestá-las quando então nos movimentarmos. E nós seremos vítimas de nós mesmos. Não poderemos atribuir a responsabilidade a ninguém, porque nós é que nos conectamos, nós é que fazemos as nossas caminhadas materiais e espirituais, buscando aonde absorver, aonde nos alimentar. De forma invigilante, nós encontraremos essas mentes viciosas e criminosas e estaremos conectadas a ela. E por nossa vez, daremos propagação a isso aonde estivermos. Condicionados que todos estamos pelos ideais materialistas, na busca de valores e títulos, tornando-se mais difícil trocar esses de imediato alcance daqueles outros de natureza tão diversa e efêmera, mas capazes de trazer a saúde e a paz para a alma em evolução. Então nós estamos condicionados, nós reencarnamos, somos educados, os nossos instintos, os nossos sentidos, eles são rápidos, eles nos conectam rapidamente com esses valores, com esses títulos, essas coisas de alcance imediato que possuímos na matéria, seja os encontros, seja os alimentos, seja os vícios, seja as energias, isso é rápido. E se nós nos dedicarmos a elas, se nós abrirmos as nossas porteiras, as porteiras do nosso espírito e do nosso corpo, a todas essas coisas, a esses chamados materiais, nós facilmente os alcançamos. E por isso se torna difícil trocar os apelos da matéria pelos apelos do espírito. Mas nós precisamos ter conosco que os apelos materiais, eles vão movimentar as nossas energias, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e vão provocar em nós
sentimentos de desequilíbrio. Nós iremos perceber que vamos nos sentir nervosos, vamos nos sentir ansiosos, vamos nos sentir deprimidos, nós vamos nos sentir em síndromes gerais, nós vamos nos sentir inseguros, nós não teremos noites tranquilas, nós não teremos relacionamentos saudáveis, nós teremos situações complicadas ao nosso redor. As coisas materiais provocam isso. A falta de dinheiro, a ameaça da saúde, as perdas materiais, as traições, os crimes. Nós vamos nos cercando de coisas, pensando que essas coisas nos trarão segurança, e nós não vamos encontrar a segurança que o nosso espírito precisa, porque as coisas do espírito não estão sendo atendidas. E o Cristo disse assim: vá atrás das coisas do espírito, porque as coisas materiais serão conduzidas naturalmente até você. Nós invertemos esse conselho do Cristo. Nós vamos atrás das coisas da matéria, não cuidamos das coisas do espírito e nos sentimos sem saúde espiritual, sem paz e sem a evolução necessária que viemos buscar quando reencarnamos aqui. Então, quando nós buscamos as coisas do espírito, as coisas que são efêmeras realmente, essas coisas jamais tiram o nosso sono. Essas coisas jamais prejudicam as nossas alimentações, prejudicam a nossa saúde, as nossas convivências, sejam materiais, sejam sociais. Quando buscamos as coisas do espírito, as coisas materiais são acrescidas, como Cristo disse. As coisas materiais vêm. Nós não precisamos nos preocupar por elas. Nós lutamos pelas coisas do espírito e as coisas materiais nos são atendidas porque nós somos filhos de Deus. Deus jamais, na sua grandiosidade, vai nos deixar perecer porque nós precisamos de algo e Ele não nos dá. Ele possui o universo. Deus cria todas as coisas. Por que Ele não atenderia os nossos pedidos se nós estamos voltados para as suas leis, para os seus ensinamentos, para os seus missionários? As coisas materiais nos perturbam, as coisas espirituais nos dão saúde e paz. São inúmeras as posições contrárias que conspiram contra a finalidade mediúnica. Existem coisas que conspiram contra. Posições essas em que nos demoramos milenarmente, motivados pelo orgulho e pelo egoísmo. Desejosos da clava dos prazeres fortes e tóxicos que não queremos abandonar. Joana de Ângeles traz palavras duras para nós. E faz revelações acerca do nosso comportamento também duras de nós admitirmos. Nós temos inúmeras posições contrárias que conspiram contra a finalidade mediúnica, que conspiram contra a comunicação, a boa comunicação com os mentores, com os nossos amigos espirituais. E somos nós os promotores dessas posições contrárias. Nós é que não validamos. Nós é que fazemos opções por coisas rápidas, fortes, tóxicas que não queremos abandonar. Nós, na verdade, gostamos dos prazeres que nos envolvem e que nos chamam. E nós já nos demoramos milenarmente nessas posições. Nós nos motivamos pelo orgulho e pelo egoísmo e preferimos essas posições mantidas milenarmente. Mas chega um tempo em que essas coisas se sobrepõem aos nossos valores e passam a nos sufocar, como se estivéssemos submersos, como se estivéssemos mergulhados em locais, em coisas que não nos fazem mais bem. Precisamos abandonar essas posições contrárias, tanto a finalidade mediúnica, como a finalidade do crescimento espiritual, que todos nós estamos aqui para realizar. As coisas materiais precisam ser entendidas como as coisas que precisamos ter, possuir e manipular para que possamos evoluir. Utilizar as coisas materiais para promover em nós as nossas caminhadas, as nossas buscas espirituais.
Reencarnaremos inúmeras vezes, diversas vezes, tantas vezes quantas forem necessárias. Não podemos imaginar que as coisas materiais não nos serão dadas ou que serão perdidas. O que perdemos é o tempo de nos melhorar, o que perdemos é a companhia das pessoas que são capazes de nos promover, o que perdemos é a condição favorável, o lugar, a cultura, a cidade, a sociedade favorável que pode nos permitir um caminhar acelerado, um caminhar franco, um caminhar tranquilo. Quando nós fazemos a opção pelas coisas da matéria, muitas vezes acabamos submergindo acerca delas. O exercício e o entendimento da mediunidade é um processo simples de educação e de disciplina para a espiritualidade, que se nos alcança, fazendo com que nos sintamos constrangidos, serve de alerta do nosso atraso em acatar o caminho do bem. O exercício e o entendimento da mediunidade são processos simples de educação e de disciplina. Nós, através dos nossos guias espirituais, jamais seríamos colocados em situações que não fôssemos capazes de absorver. Jamais seríamos colocados em situações que não temos como compreender e suportar. Se nós estamos sendo chamados, se nós estamos sendo colocados nesse momento, ouvindo esse alerta, ouvindo esse chamado, é porque já temos condições de compreendê-lo. Talvez até já estejamos em atraso na busca, em acatar o caminho do bem. Talvez já estamos atrasados na nossa jornada em nos respeitarmos como espíritos e nos colocarmos nessa condição. E começarmos a estudar as coisas do espírito. E se nós somos alcançados e nos sentimos constrangidos com esses chamados, é porque está na hora de alertar para nós mesmos e nos promovermos a esses patamares. O médium seguro, de acordo com Kardec, médium seguro, revela-se em atitude sensata de cidadão que é, no convívio social, de comportamento equilibrado, independente das situações em que seja envolvido, possuindo qualidades espirituais em virtude das companhias que enverga. Então Kardec nos mostra, nos fala a respeito do médium. E ele diz assim, ele é sensato, ele é um cidadão sensato. Então Kardec está nos dizendo, está nos mostrando, e Joana de Ângeles traz para nós, que o médium está na sociedade, o médium está na família, o médium está no círculo de amigos, ele é um cidadão. Mas ele possui atitudes sensatas, ele possui posturas sensatas, ele é alguém que caminha entre nós, mas que no seu convívio social traz para nós uma forma de viver a vida, uma forma de se comportar de forma equilibrada e independente das situações em que esteja envolvido. Então, no convívio com as pessoas, nos confrontos diários, nas situações em que se veja envolvido, ele possui qualidades espirituais. Ele possui atitudes sensatas. Ele está no convívio social, mas o seu comportamento é equilibrado. E isso é em virtude das companhias espirituais que enverga. Ele busca o bem, ele busca os bons amigos espirituais. E ele demonstra isso na sua trajetória, na sua caminhada diária, na sua convivência dentro da sociedade. É uma retroalimentação. Ele recebe dos amigos espirituais, devolve para a sociedade onde está, recolhe na sociedade, leva aos amigos espirituais, ele se torna uma ponte, ele se torna um mediador, ele se torna alguém que une plano espiritual e plano material, mas, como Kardec coloca, um médium seguro é sensato, é equilibrado, é possuidor de qualidades espirituais e de virtudes. Esse indivíduo, comedido e discreto, comedido, ele é discreto. Digno, ele é de confiança. Jovial,
ele é alegre, sem ser chulo. Responsável, ele sabe ser afável. Paciente, sabe que aquilo que não se realiza hoje será no momento próprio. Humano é como é. Generoso, não se alardeia. Amigo, ele dispensa elogios e bajulações. Então nós percebemos que há pessoas assim na sociedade. Há pessoas que são discretas porque são comedidas. São de confiança porque são dignas. São joviais e alegres, mas não entram no caminho que degrada esse comportamento. Ele consegue ser responsável e consegue trabalhar e consegue obter o que precisa nas suas responsabilidades sem brigar com ninguém, sem atingir ninguém. Ele sabe esperar, porque o tempo de Deus não é o tempo dos homens. É o tempo próprio, no momento próprio. O humano é como é. Então nós somos humanos. Nós sentimos, nós choramos, nós temos dificuldades. Mudarmos os nossos pensamentos, os nossos paradigmas não é uma coisa fácil, mas é preciso e é necessário e é possível. Ele sabe ser generoso, mas ele não precisa dizer que o é. Ele não precisa de elogios, ele não precisa de bajulações. Ele deseja ser nosso amigo, ele quer ser amigo, ele se comporta como amigo na acepção do termo. Então nós vamos vendo que essas características, elas não são do centro espírita da mesa mediúnica, elas são da sociedade, elas são da família, elas são do convívio diário. Então a mediunidade é utilizada sim na sociedade. A mediunidade é utilizada dentro da humanidade material. A mediunidade ela é necessária, assim como é necessário a inteligência e a razão. Porque nós percebemos que quando ela é sentida e trabalhada, nós temos valores apresentados pelo indivíduo no lugar e na sociedade aonde ele se movimenta e que precisa, essa sociedade precisa desses exemplos. As leis de amor que pulsam em cada ser, quando reveladas e movimentadas através de um programa bem delineado, colaboram com a caridade, colaboram com a solidariedade e colaboram com a misericórdia fraternal, que não pode ser alcançada, que pode ser alcançada pelo estudo da mediunidade. Então, quando nós estudamos mediunidade, quando nós estudamos o comportamento espiritual, quando nós estudamos a evolução do espírito, nós vamos descobrindo essas qualidades que o espírito possui. E vamos percebendo que existe uma força maior dentro de cada indivíduo, que é essa força do amor. E ela está lá. O amor pulsa dentro de cada ser, assim como a respiração faz que nós estejamos vivos, assim como a razão faz que nós tomemos providências para nós, assim como a inteligência faz que nós lapidemos e moldemos o nosso caráter e a nossa personalidade, assim também um dos atributos do Espírito é o amor. Nós somos feitos para amar. A própria psicologia já diz isso. Quando nós nos envergamos, quando nós nos movimentamos para caminhos fora do amor, nós enlouquecemos, nós adoecemos e nós invariavelmente nos motivamos positivamente quando estamos diante de ações, de atitudes que dizem respeito dos movimentos do amor. Então, nós nos empolgamos com a caridade, nós nos empolgamos com a solidariedade, nós nos empolgamos com a misericórdia fraternal. São forças que, quando presenciadas, estimulam os indivíduos, movimentam forças correlatas, forças que se somam quando movimentadas. E Joana de Ângeles deixa isso claro, reveladas e movimentadas através de um programa bem delineado. Nós não podemos sair catando papel ao vento, atirando com a nossa metralhadora de amor para qualquer lado. Precisamos de um programa, precisamos de um delineamento. A revelação espírita nos traz acerca disso. Mas nós, cada um de nós, e veja a participação do indivíduo aqui, movimentadas. Quem movimenta? São os seres. Quem movimenta? Eu movimento. Eu estabeleço um programa. Eu delineio aquilo que eu posso fazer. Eu é que colaboro.
eu preciso ser um agente das minhas mudanças. Eu preciso trabalhar e eu preciso merecer ser chamado de trabalhador nesse aspecto também. O espiritismo e a mediunidade se elevaram e sobreviveram aos homens temperamentais, apaixonados, débeis, arbitrários ou nobres. E cada um de nós tem o dever de se educar incessantemente sem estacionar, evoluindo para a mediunidade com Jesus. O espiritismo e a mediunidade, eles ultrapassaram os tempos. O espiritismo veio revelar aquilo que já estava na sociedade e na humanidade desde sempre. O espiritismo veio trazer para nós alertas. O espiritismo e a mediunidade sobreviveram, não importa com que nome eles sejam batizados, eles sobreviveram a todos os tipos de comportamento, a todos os tipos de personalidades, a todos os tipos de homens. E se fazendo assim, entendendo dessa forma, nós podemos perceber que se isso não fosse movimentado pelas forças espirituais superiores, já teria sucumbido. O espiritismo e a mediunidade teriam sucumbido e seriam soterrados pelos homens temperamentais, apaixonados, arbitrários, débeis ou nobres. Mas acima de todas as personalidades existe uma mensagem que perpassa tanto a sociedade como o tempo, como os indivíduos. Mas cada um de nós, Joana de Ângela nos chama novamente, cada um de nós tem o dever de se educar incessantemente sem estacionar. Nós é que precisamos validar, ouvir essas mensagens, buscar compreender, buscar ampliar esses conteúdos para nós. Porque se o fizermos, talvez essas mensagens elas passem a fazer parte da nossa vida e nós encontremos dentro de nós esses atributos do Espírito que tanto nos falam. Talvez encontremos dentro de nós essa paz e essa tranquilidade e essa harmonia que nos é mostrada e legada. E que fazem bem para esses indivíduos que estão na sociedade e demonstram que nas suas caminhadas, nos seus objetivos, nos seus comportamentos, é possível trocar informações com homens bons, com espíritos bons, com espíritos superiores. E levar isso à frente, viver isso na própria vida, usufruir dessas energias do bem e levar, delegar, levar e mostrar para aqueles que nos cercam e que nos auxiliam, que são os nossos companheiros de jornada. Talvez está na hora de nós evoluirmos mediunicamente para Jesus, evoluirmos a nossa mediunidade com Jesus. Mas aqui também podemos colocar, evoluirmos o nosso senso comum para Jesus, evoluirmos a nossa inteligência com Jesus. O mestre, ele se adequa, ele cabe em todos os nossos chamados, ele serve em todas as nossas admoestações. Jesus cabe em todos os nossos interesses, mas precisamos nos esforçar. Cada um tem o dever de buscar, sem temer que as coisas materiais serão tragadas, serão retiradas, serão suprimidas. Porque se nós buscarmos as coisas do Espírito, as coisas da matéria nos alcançam e nos bastam. Joana de Ângeles faz com que a gente busque mentalmente compreender essas orientações que a mentora tanto nos aponta. E se nós fizermos esse esforço, que os próprios Espíritos dizem, se nós percebêssemos o quanto o nosso esforço bastaria, o quão débil é o nosso esforço, mas o quão poderoso ele é, nós nos dedicaríamos mais, nós nos esforçaríamos mais. Elevemos então o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Que quando fizermos as nossas orações, compreendamos que nesse momento, quando elevamos o nosso pensamento, a nossa razão, o nosso entendimento para o encontro com as esferas superiores, estamos exercitando no momento da oração a nossa mediunidade.
Estamos utilizando os equipamentos que possuímos para entrar em conexão com o alto e estamos buscando ali o bem, o nobre e aquilo que é o mais belo diante das coisas que nos cercam. Os espíritos nos dizem que a matéria, a nossa sociedade e o nosso mundo é uma cópia pálida daquilo que encontramos na realidade espiritual. Então busquemos imaginar o quão superior deve ser o mundo que nos cerca, o mundo espiritual do bem que nos cerca. E o quanto é difícil, o quanto é pesado e o quanto nos angustiam as coisas materiais. Que possamos realizar esse entendimento e alterar os nossos paradigmas. Que vamos então abrir mão dessas paixões tóxicas e perversas que muitas vezes mantemos prejudicando a nós mesmos. Que possamos fazer nesse momento um contraponto à nossa própria condução espiritual, de modo que possamos, a partir de agora, buscar essas elevações, esses patamares superiores, de forma consciente, utilizando o nosso livre-arbítrio. Que o Mestre Jesus peça aos seus trabalhadores que nos orientem. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que Ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.